principal, talvez. Por que é tão difícil a gente estabelecer um vínculo com o cliente? Se a gente está lá, se a gente está se dispondo a trabalhar com vendas, automaticamente a gente tem que estar disposto a lidar com pessoas, a estabelecer relacionamentos, a estar com gente. Por que, Alberto, então, na tua opinião, que é tão difícil a gente criar vínculos, criar laços com clientes? Ou será que nós não fomos, com o tempo, orientados a quebrar esse laço? Porque, eventualmente, algum tempo atrás, a gente tinha que fazer somente a venda, né? Vender. A nossa orientação dos empresários era orientado por venda, orientado por resultado, orientado por números. Na sua opinião, como é que a gente começa essa virada, começa a mudar essa história de pensar em vendas, pensar em relacionamento, pensar em vender mais, melhor e sempre? Bom, gente, boa noite mais uma vez. Primeiramente, agradecer aí a Marcelo, a Denis. Nada para agradecer. A oportunidade. Vamos falar aí sobre relacionamento e já começando respondendo a sua pergunta, Marcelo. Eu acho que tem duas vertentes aí quando a gente fala desse problema que a gente enfrenta hoje. Hoje é bem complicado quando a gente fala de relacionamento, porque às vezes quando a gente num atendimento, e até bem atendido, quando a gente tem esse relacionamento, a gente acha até que é algo fora do comum. A gente está tão acostumado a não ter esse relacionamento que quando tem, a gente acha algo fora da curva, algo diferente. Quando a gente é bem atendido, quando a gente constrói esse relacionamento, a gente acha que é algo diferente. O que é que está acontecendo? O mercado vem mudando muito. O mercado vem cada vez mais sofrendo uma certa mudança. E essa ansiedade, muitas vezes, do vendedor, do atendente, do consultor, de querer fazer a venda rápido, entendeu, Marcelo? Ele quer vender, ele quer tirar o pedido, né? A gente estava discutindo isso aqui anteriormente. O tirar pedido é aquele vendedor que está muito preocupado em vender rápido, em não está preocupado em se relacionar. Então ele vende naquela hora e não vende depois. O cliente compra hoje com o Marcelo, amanhã ele compra com o Denis, amanhã ele compra com outro, e aí ele não construiu essa ponte, esse relacionamento. Não existe essa recorrência. E isso hoje, se antes já não era, né, Marcelo, comum, hoje é um problema. Por que é um problema? Porque cada vez mais, com esse advento da pandemia, a gente teve um avanço muito grande, né, do e-commerce, né, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa venda não presencial, sobre esse cliente que não vai mais para a loja, mas que se acostumou, que tinha medo, né, de comprar na internet, colocar o cartão, que hoje está comprando. Então, com esse advento da internet, o varejo ele vem sofrendo um pouco. Então, o fluxo dentro dos shoppings, das lojas, vem diminuindo muito, em razão da pandemia e dessa mudança de mercado. Então, vai exigir muito mais que o vendedor, que o consultor, que o prestador de serviço tenha esse entendimento de que ele precisa se relacionar, ele precisa fazer com que o cliente entenda, goste dele, venda para ele, né? Aquilo que a gente vem falando, venda mais, venda melhor, venda sempre. Claro. Esses três tópicos que a gente vem falando, isso se começa na parte que o vendedor, que o cliente, na verdade, tem esse relacionamento que é construído no início da venda e aí vai buscando esse relacionamento. Entendi. Então, na tua opinião não, na nossa opinião, quando a gente está falando aqui de canais de vendas, quando a gente está falando de e-commerce, quando a gente está falando... eu acho que também tem isso. Às vezes a pessoa acha que está do outro lado, né? Vamos falar especificamente aqui de e-commerce. O cara acha que entre ele e uma pessoa que tem ali a internet como interface, ele não precisa respeitar a pessoa que está do outro lado, não precisa criar laço, não precisa ser afetivo, não precisa ser gentil, não precisa ser uma boa pessoa, porque ele acha que a relação ali é fria, quando na verdade isso não é verdade. Cada vez as pessoas estão mais próximas, né? Hoje a gente está tendo essa oportunidade de falar com vocês aqui através da internet. Então, se eu, você e eles não soubermos esquentar essa relação aqui com o nosso cliente que está vendo a gente ali do outro lado, nós estamos fritos, né? Na verdade é essa. Então, como esquentar essa relação dos canais de venda, especificamente falando aqui agora de e-commerce, que é uma relação que tende a ser uma relação mais fria, objetiva e menos
menos humana, né? Vamos dizer assim. Vai para Denis? Quer falar, Denis? Hoje eu vou falar só um pouquinho do e-commerce. O e-commerce realmente nesses últimos 2 anos aí cresceu mais do que nos últimos 10. Foi impressionante, ele já vinha crescendo muito o e-commerce pelas diversas facilidades que você tem. Pô, tu compra da tua casa, recebe na tua casa, então assim, tem umas facilidades incríveis do e-commerce. E a gente sabe que com o problema que passou o mundo todo aí, que ainda está passando, muita gente não quer ficar indo para a loja, ficar indo para os cantos, então prefere realmente comprar nas lojas virtuais. E hoje a gente tem lojas virtuais aí maravilhosas, com segurança, tranquila, que você pode fazer as suas compras. Sendo que a gente para analisar um pouquinho assim, ainda tem aquele lado, que falta aquele lado humano, né? Bota aqueles atendentes virtuais, aqueles chatbot, mas não é a mesma coisa do atendimento, no atendimento presencial, né? Ele não vai te orientar. Já aconteceu de eu chegar numa loja para comprar uma coisa e acabar comprando outra. Na internet não. Na internet tu vai chegar e compra aquilo ali. Às vezes você pode acabar até comprando errado mesmo, se você não tiver o cuidado do que você vai comprar. E como é que a gente trata aí? Como é que trataria? Porque de certa forma tem que ser uma venda. Você tem que atender aquele cliente, tem que atender aquele público. E existe essa diferença do presencial pro online, né? Muito. Como é que seria isso? Como é que tu vê isso daí? Bom, eu acho que, primeiramente, que o e-commerce, né, com essa parte de loja virtual, para quem está nos assistindo aí, eu acho que tem também, né, empreendedores, né, empresários, consultores, enfim, todo o nosso público, que está a nossa audiência. Eu acho muito interessante a gente entender também que todo varejo, a gente precisa, qualquer negócio, ele precisa vender, né? A gente está falando de vendas. Qualquer negócio precisa vender. E a gente precisa aprender sobre canais de venda. E o e-commerce é um canal muito forte, o marketplace é um canal muito forte. Então, você que é empreendedor, que ainda não está trabalhando nesses canais, precisa entender e aprender a trabalhar, buscar essa ferramenta. O consultor que trabalha em loja física, né, ele vai precisar se relacionar com o cliente em todas as áreas. Ele vai aprender a mexer com o WhatsApp Business. Opa! Ele vai precisar aprender. Eu não sei, Alberto, eu preciso aprender. Eu vou precisar colocar anúncios no marketplace, como é que trabalha na plataforma de marketplace. Então, o e-commerce, né, da mesma forma, entender sobre funil de vendas. Não é só o funil de vendas na loja varejo, a gente tem lá o cliente que entra na loja, a gente constrói mais no e-commerce, na parte digital, a gente tem a parte do funil, né? Tem o topo do funil, tem um meio e tem um fim. Então, são coisas que parecem ser simples, mas que não é. Que aí entra o que Denis falou do relacionamento. Então, aproveitando, né, existem 3 tipos de consumidores, a gente, né, como ser humano. A gente tem auditivo, né, visual e sinestésico. Então, quando a gente... Opa, isso é importante, hein? Bacana. Quando eu sou um consumidor totalmente visual. Visual. E você, Denis, é um consumidor de que tipo? Rapaz, sou muito visual não. Não, Denis? Não? Eu sou sinestésico, eu gosto de... Gosta de pegar no produto, né? Por exemplo, comprar um produto, eu gosto de ir ali na loja, de pegar, principalmente roupa, camisa. Geralmente eu não compro camisa pela internet. E sapato? Eu gosto de vestir. Tu compra sapato pela internet? Também não compro. Por que tu não compra sapato pela internet? Fala aí. Eu sou o cara que uso muito, compro muito calçado e é da hora, né? Eu já saio com sapato. Tem que experimentar. Eu também nunca comprei um sapato. Mas entenda, é por isso que o pessoal pergunta, diz, mas o varejo vai acabar. Não, existe vários tipos de cliente. Tem cliente que não vai comprar na internet. Pode ser a maior promoção, não compra na internet. Então esse é um fato. Como vai ter clientes que hoje, né, como eu falei, o advento da pandemia aproximou, né, ela trouxe consigo isso, e aí o cliente está comprando mais pela internet, mas vai ter perfil, o que eu falei, o sinestésico, ele não vai comprar. Claro. Ele vai ter que chegar, ele vai ter que pegar ou até esperar chegar. Ele viu que não era que ele comprou, vai. E aí, às vezes, a experiência, né, a gente está falando de relacionamento, não é ruim. Quando a gente fala do e-commerce, existe muita reclamação de pós-venda, tá? Que é um ponto que a gente vai falar, né, Marcelo? Muita reclamação de pós-venda, que comprou o produto, a gente sabe que pelo prazo da internet são 7 dias, né, para você, já que é uma compra não presencial, que o cliente não teve contato, então a lei permite, são 7 dias. E esses 7 dias, quando você vai
aí você vai postar, né, Marcelo, o produto de volta, aí tem que mandar, é algo muito complicado, que às vezes as empresas deixam a desejar, como também existem empresas, tá, que é rapidíssimo, não vou falar que não existe, existe sim, tem empresas que têm um pós-venda muito importante. Então, pessoal, para construir relacionamento, é importante vocês primeiro se vender, causar esse relacionamento com o cliente de vocês. Ele primeiro precisa conhecer vocês, comprar vocês como vendedores, como consultores. Se não haver essa sinergia, dificilmente ele vai avançar, tá? Dificilmente ele vai avançar. Lembra que eu falei em outras lives, a gente falou sobre as etapas de venda. Então, o argumento, essa argumentação, essa sondagem do que o cliente quer, mas antes de chegar nessa fase, vai ter sim a fase de eu primeiro abordar, de o cliente comprar a ideia. E aí a gente vai conseguir sim fazer esse ponto, tá bom? Vamos lá, Marcelo. Posso trazer um case? Pode. Um case de insucesso. Insucesso, né? Tá aí. Aqui. PagBank, maquininha que a gente usa aqui há tanto tempo. Somos fregueses da maquininha, somos usuários do serviço do PagBank. A questão de uns a meses... plataforma daqui, o checkout. Plataforma daqui, checkout, tudo feito por aqui. Como estamos falando de e-commerce, a maquineta é importante, e a plataforma, você escolher uma boa plataforma de pagamento é importante. Para nós aqui no Tudo Ensino, o PagBank é a melhor das plataformas. E não é disso, não é do PagBank que a gente veio falar, é de como ele poderia ter feito um serviço melhor, um pós-venda melhor, economizado dinheiro, economizado recurso e perdeu. Uma das nossas maquininhas deu defeito. A gente... 100% atendimento dos caras, mandaram uma pessoa aqui, a pessoa veio, trocou a maquineta. Eu imediatamente perguntei para Denis, e a maquineta velha? A gente faz o que com a maquineta velha? Porque isso aqui tem dinheiro aqui. Isso aqui, essa maquineta custa alguma coisa, a gente tem que... não, a gente tem que pôr no correio ali e levar embora. Tá aqui, já vai fazer um mês. Por quê? Eu não vou no correio. Tu vai? Não. Tu vai? Não. Por que o motoqueiro, quando trouxe a nova, não pegou a velha, pôs na bolsa e levou embora? A lógica é reversa. Tu quer me explicar por que o cara não pegou a maquineta? Tava aqui já o sujeito. Trouxe a nova. Olha aqui, meu senhor. Sua maquineta nova. Que satisfação. Muito ele entregando. O senhor pode me devolver a velha? Toma aqui, querida velha. Porque quando a gente comprou, o vendedor veio trazer as duas maquininhas aqui. É um puta vendedor. Fez um vendedor, um serviço massa danado. Tá aí essa cara do negócio. Isso vai ficar aqui agora quanto tempo? A gente é muito acostumado, né? A gente tá, quando fala de vendas, né? O vendedor, a gente começa falando da alta performance, né? Que a gente começou. Então, eu falo também no curso sobre o vendedor de baixa performance, que é justamente isso. É o cara que está só preocupado em vender. Vou deixar de raiva aqui, tá? Beleza? Fazer propaganda para fazer propaganda. Então, o consultor, o vendedor ou o prestador de serviço que vende, mas ele não sabe receber, não sabe fazer o pós-venda. Não conecta com as outras fases. O relacionamento não é quando você vende. Você não constrói relacionamento quando você vende. Infelizmente. É depois, infelizmente. Por quê? Porque é no pós. É depois, é na hora da dor, na hora de um problema que você se conecta. Mês passado, eu vou contar falando de coisa prática, porque eu acho que é importante para a audiência, o pessoal entender e se visualizar o que a gente está falando. Tá? Eu atendi, eu estava saindo da loja, estava em reunião com a gerente da loja. E aí, quando a gente estava saindo da loja, entrou um cliente muito chateado, que ele tinha comprado uma impressora, e essa impressora tinha dado defeito. Mas já fazia 3 meses que deu defeito. Então, o prazo de troca já tinha passado, né? Troca do produto. Mas ele tem 1 ano de garantia com o fabricante. Beleza. Porém, ele chegou falando, né, do código de defesa, que tinha direito, que chegou na dele. Chegou já gritando que tinha todos os direitos. E tem mesmo. Que ele tinha. Que ele trabalhava no escritório de advocacia, tarará. Mas eu conhecendo dos artigos, né, peguei o livro, mostrei para ele o artigo que falava sobre isso. E aí orientei ele, disse que não fazia, que a indagação dele estava errada, mas o que eu poderia lhe ajudar para poder... A impressora está aí com você? Tá, a impressora está no meu carro, porque, enfim, eu faço o seguinte, a gente tem um serviço que custa R$100 para a gente fazer um técnico analisar seu produto, traga aí que eu não vou cobrar o seu não, eu vou fazer o seu. Mas sabendo que, né, ele não tinha direito, né, de fazer nada, ele estava fazendo por over delivery, lembra, né, que eu falei? Over delivery. E aí fiz para ele.
Marcelo, quando o técnico olhou, ele tinha colocado as tintas erradas. Ele colocou a tinta errada. Mas imagine, veja só, se lá no início do problema eu desse uma negativa a ele e mandar ele embora, não, você não tem direito, você pode procurar seus direitos, o que o senhor quiser, que realmente ele não tinha direito, né? Enfim. Mas eu como... Não é isso, resume a direitos e deveres. Exatamente. Né? A situação se resume a você mapear o problema do cliente, e sanar o problema do cliente e tornar-se parceiro do cliente para que tu possa fazer uma nova venda. Eu não vou abandonar os serviços do PagBank, porque os caras são muito bons. Eles criaram uma... Né, não estou elogiando, não estou ganhando nada, né, pessoal, para falar do PagBank aqui. Eu só estou citando casos, né? Recentemente, a gente estava com um problema aqui que já andava meses, um problema de pagamento do carrinho de compra na plataforma. Numa ligação de 2 horas, tudo bem, o Denis resolveu vários problemas numa mesma ligação. Então os caras são bons. Agora, tá entendendo que tem alguém perdendo dinheiro por conta disso? Isso aqui, de repente, se você é um funcionário aqui do PagBank, do UOL, e desenvolver uma metodologia para que essa maquineta retorne pelo mesmo momento, você vai estar economizando recursos para a empresa. Né? E você economizar recursos para a empresa é uma dor da empresa. Então a empresa está sanando a minha dor, eu estou tentando ajudar a empresa a sanar a dor dela. Então essa história meu pai foi um cara de vendas. Deixa eu só concluir. Desculpa. Perdão. Fátima Dantas está mandando um abraço para você aqui. Tá. Cheiro, Fátima Dantas, top. Pô, vou falar dela já. Vou falar dela sobre relacionamento. Ó, Fátima, só lembrando, sobe a hashtag tá fixada aí, venda mais, melhore sempre. A gente vai ter vários sorteios aqui hoje até o fim. Então, pessoal, comenta aí, sobe a hashtag, comenta na hashtag, sobe bastante essa hashtag, sobe lá no Instagram também. E vamos subir a hashtag que a gente vai... Estamos pensando aqui num castigo que a gente vai dar para vocês. Pronto, só complementando, né, pessoal, para falar desse relacionamento. Então, o cliente veio com um problema, lembra que eu sempre falo que vender é resolver problemas, né? Fidelizar mais ainda. E aí, quando esse cliente veio com um problema, veio com a dor, porque entenda, todo mundo que vai trocar um produto ou tem algum problema de serviço, geralmente a gente já vai armado, né? Pois é, pô. Já vai armado, porque ele já entra na loja com aquele problema, porque ele já tem o entendimento que vai ser mal atendido. Ele já tem entendimento. E aí, quando ele veio, eu desarmei primeiro, né, com o conhecimento que eu tinha da lei, do artigo, expliquei para ele que ele não tinha o direito, mas eu estava ali para ajudar a resolver. É meu papel resolver. E às vezes até para tirar o cara da loja, porque às vezes o cara gera um barulho na loja, gera um desassossego, gera um incômodo, aquele cliente desassessorado lá, perdido. Então é melhor acalmei ele, a gente começou a conversar, falou do código, expliquei para ele, né, sobre o que cabia, o que não cabia, o que poderia, o que não poderia. E depois, sua impressora não está lá no meu carro. Quando a gente não tem nada não, se tem um serviço que custa R$100, o senhor não vai pagar, eu vou lhe ajudar. Peguei o problema da impressora dele, levei no técnico, o técnico fez, eram as tintas que estavam erradas. Ele ficou com vergonha. Tá? Eu inverti o problema. Ele ficou com vergonha porque, cara, fiz um barraco, cheguei dizendo que da lei, falando. Cara, e eu mas o meu problema, eu não tava nem aí pro problema, eu tava aí para resolver o problema dele, para ajudar. E você acha, gente, que eu fidelizei esse cliente? Fala aí vocês, que eu fidelizei, que eu criei relacionamento com o cliente, lógico. Esse cliente saiu muito feliz, cliente saiu muito satisfeito. Porque eu poderia simplesmente dar uma negativa de troca, porque eu estava no direito da loja, tá? De não trocar, porque quem dá a garantia é o fabricante, e ele é para ter que postar para a fábrica e resolver o problema dele. Mas, gente, eu falo muito, tem que ter empatia. A gente não pode vender por vender. Quando a gente fala de relacionamento... Cuidado quando a gente fala de empatia, que o cara pode achar que tem que desenvolver a simpatia. Né? Ele pode ser simpático e não ter empatia, né? E aí já não dá certo. Então a simpatia não é aquele cara que chega lá, cola no cliente. Esse simpático aí não é o simpático legal. O empático é aquele que se põe no lugar do cliente e que compra o problema do cliente, que foi o que você fez, e entregou uma solução além do que o cliente esperava. Então, quando esse cara chegar em casa hoje e for deitar, terminar de escovar o dente, pôr o pijama de bolinha dele e entrar para debaixo da cama dele, você vai vir na mente dele. Isso. E você vai vir na mente dele de que forma? Rapaz, eu vou rezar uma Ave Maria aqui, vou pôr Albete Costa na minha Ave Maria, porque eu cheguei lá destreinado, eu cheguei lá destemperado, e ele, além de me temperar, de me colocar na minha posição de ser humano, de cliente, ele me fez entender que eu estava equivocado. Então, da próxima vez que aquele cara for fazer uma reclamação ou um destempero com alguém, você vai vir na cabeça dele.
Ele vai pensar 2 vezes, né? Então você, na verdade, foi didático e pedagógico antes de ser um vendedor. Então a empatia, muita gente fala de empatia, mas pouquíssimas pessoas sabem de fato o que é ser empatia, e na maioria das vezes misturam com simpatia. E essa parte de problemas, pessoal, eu fui vendedor, né, que vocês sabem a minha história, trabalhei anos, né, foi meu primeiro emprego como vendedor de sapato, eu sempre falo desse meu exemplo de vendedor de sapato. Por isso você não compra sapato pelo correio. Miserável! Compro presencialmente. E aí um dos pontos que se tinha muito problema de troca, né, e de sapato, quando o cliente entrava na loja de sapato, a maioria dos vendedores se escondia. Ou aí sabe que o cliente não vinha com a sacola da loja, ele vinha com outra marca dele, sacola da C&A. Ele vinha, a gente chamava troca camuflada, viu o nome? Era troca camuflada. Por quê? Porque ele já sabia que seria mal atendido. Ele já sabia que era mal atendido. Olha aí, e o vendedor não atendia ele, ou que se escondia. O cara que vendeu. Então, foi onde eu aprendi, gente. Foi lá, tá, mais de 15 anos atrás, sobre relacionamento. Por que, Alberto, você aprendeu lá? Porque eu fidelizava no problema. O cara vinha com esse, né, intuito de ser mal atendido, e aí eu desarmava ele, mostrava ele, e aí o cara vinha trocar um produto e eu conseguia vender, além da troca, vender algo mais. Não, e aí, agora o cara fideliza. O cara não compra mais nunca aquele vendedor que me vendeu, né, que tirou, que eu falo, o tirador de pedido, o cara que vendeu, e eu vou, a partir de agora, vou comprar com você, porque você fidelizou a partir do seu relacionamento, da sua empatia, da sua forma de olhar. E isso é muito importante, pessoal. Quando a gente está falando de vendas de alta performance, essa é uma característica muito, mas muito importante que todo vendedor precisa ter. Se você quer ser alta performance, mas atende de qualquer jeito, vende de todo jeito, sinceramente você não vai conseguir ter consistência. Não consegue, porque o cliente vai comprar e amanhã vai embora. Você sabe que às vezes o cara é tão miseravelmente mascarado que ele consegue manter meta, ele consegue cumprir, ele consegue ter uma certa performance. O que ele não tem e nunca vai ter é laços com seus clientes. Então, ele cumpre meta? Cumpre. Ele é um cara bacana? Mas quando você vai ver as avaliações dos clientes, nunca ele está na caixa de avaliação. Nunca alguém fala: poxa vida, Zé é bacana. Poxa vida, Zé me atendeu muito bem. Zé subiu 15 vezes lá, me trouxe 30 caixas de sapato e eu só comprei um. Exato. Então, o cara pode... Aí você vai ver a meta do cara, o cara ganha prêmio, o cara ganha prêmio de venda, o cara supera obstáculos, mas o cara não gera pós-venda, não gera fidelização e não gera revenda. Então, é o mais importante. Então, o tirador de pedido que você fala é o vendedor de uma venda só. Isso. Então, esse é o tirador. Eu estava procurando um sinônimo para o vendedor. Tirador de pedido. Tirador de pedido é o vendedor de uma venda só. Esse vendedor de uma venda só. Tem que ser exterminado, viu, pessoal? Da empresa de vocês, Mas pera. Antes da gente terminar, coitadinho, vai ver quem está assistindo a gente aí. Se você é um tirador de pedido e está assistindo a gente, não é que a gente quer te exterminar, a gente só quer te colocar no lugar certo. Porque tem um lugar certo para o vendedor de uma venda só. Por exemplo, o cara que está num call center atendendo o telefone. Ele é um cara de uma venda só. Ele é um cara que por telefone, ou às vezes num e-mail, ou às vezes num chat, ele está recebendo a reclamação do cliente e ele tem que fazer uma venda diretiva e única para aquele cliente. E pouco provável que aquele cliente vai cruzar com ele de novo no call center. É uma retenção, né? Pois é. É uma retenção, é aquele cliente que você precisa pegar o cliente. Né? Tá vendo como a gente achou um lugar para o vendedor de uma venda só? Não é? Porque ele tem que estar sentadinho lá, atendendo o telefone, resolvendo da melhor forma. Ele tem que ser empático, simpático e proativo por um canal. Por um único canal. Por um único canal. A gente sente cheiro. Se a gente está tete a tete aqui com um cliente, a gente sente o cheiro do cliente, o cliente sente o nosso. Então é importante você estar asseado, barbeado, cabelo cortado, com um bom cheiro. Então quando você aperta a mão do cliente, que o cliente vem te receber, principalmente nesse período de pandemia, que a gente só está dando soquinho ou está dando cotovelinho, né? Tá nessa coisinha, tu tem que tomar um jeito. Então, o vendedor de uma venda só tem a sua aplicação, mas ele também tem que ter o nicho dele. Ele tem que estar sentado na cadeirinha dele, tem o nicho e o subnicho dele. Já esse vendedor de alta performance que tu está falando, que é o vendedor do punch, é o vendedor que pega, agarra, segura, resolve, vende, revende, se relaciona. Vende mais, melhore sempre. Esse cara não está por aí. Esse cara não está por aí dando sopa. Porque sabe por quê? Que muito provavelmente ele virou dono da empresa. Também.
Muito provavelmente ele virou dono da própria empresa. Entender que primeiro a gente precisa fazer essa amizade com esse cliente, esse relacionamento com o cliente, depois você vende. Primeiro você se relaciona, depois você vende. Relacionamento vem primeiro. Porque se for só vender por vender, você não vai conseguir fidelizar. Você não vai conseguir que o cliente defenda você, você não vai conseguir que o cliente venda para você, que é a parte mais importante. Te recomende, né? Te recomende, não, vai lá em Alberti porque o cara atende muito bem, ele faz isso, ele já resolveu problemas. Fátima tá aí, minha cliente especial. Tá. Fátima, ela sabe, eu até problema no celular dela deu defeito, eu fui no trabalho dela buscar o celular dela para levar para assistência. Isso é um pós-venda, isso é gerar relacionamento. Que o cliente é o centro, tá? Ele é o primeiro, vem o cliente. E não vender por vender. Hoje é aquele empurrômetro, né? O vendedor quer vender de todo jeito, ele tem a meta para bater, então ele tem que vender. Não, isso não funciona mais. Tu sabe que tem uma vertente muito forte que vem aí dos mestres de vendas que diz que o cliente nem sempre tem razão. Né? Até uns anos atrás, o cliente sempre tinha razão e a gente tinha que se desdobrar por conta disso. Há uns 5, 6 anos atrás que eu venho escutando essa tendência. O cliente nem sempre tem razão, o cliente nem sempre tem razão. O cliente nem sempre tem razão porque você nem sempre sabe entregar a venda de uma forma correta para o cliente. O cara me entregou a venda aqui, me vendeu as maquininhas. Não foi uma que ele vendeu para nós, ele levou uma e vendeu 2. Mas sabe o que aconteceu aí? Ele me perdeu aqui na etapa. Lembra que eu falei dessa etapa? Quando a gente pula a etapa, a gente Exato. Porque se ele tivesse feito pergunta, lembra da pergunta? Exato. Que é a parte importante da venda? Pergunta. Se ele perguntasse, você tinha resolvido. Tem correio próximo aí, senhor? Perguntas. Ele dizendo, não, o correio é longe pra caramba daqui. E essa falta, Marcelo, de comunicação, tá, do vendedor, da empresa, né, que é o grande problema das empresas, de tudo, é comunicação. É verdade. E quando você fala dessa falta de comunicação, que é não fazer pergunta, você tende a errar. Você tende a não fidelizar, porque o cliente, às vezes, vai comprar o que ele nem precisava. Porque muitas vezes... Eu quero depois falar aquele exemplo que eu lhe falei da TV. Normalmente, o cliente não sabe o que quer. Ele tem uma necessidade para ser atendida, ele tem um problema para ser solucionado, mas ele não sabe muitas vezes como. Aí onde ele vai? Na internet. 80% do que trafega na internet é bullshit, é porcaria, é coisas que a gente não sabe qual é a origem. A gente estava buscando uns dados hoje aqui, antes de você chegar, na área de games, uma pancada de dados sem origem, que o cara diz lá, o meu console é 100% melhor do que o do cliente, do outro. Mas quem é que falou para tu que o teu é melhor? Né? De onde é que vem isso? O usuário está envolvido nisso, não está? Então, o que eu acho também é que a gente tem que tomar um cuidado quando prepara o vendedor. A gente está preparando o vendedor para atender o cliente, mas muitas vezes a gente não prepara o vendedor para o core business daquela empresa. Então, aquela empresa vende sapato? Vende, mas ela também vende chinelo, ela também vende uppercata, ela também... do perfil, né? Não, adequação do perfil. Não, ela vende chinelo de dedo, ela vende bota pro cara entrar no charco, ela vende bota de bico duro pro cara entrar na indústria de automecânica e não perder os pés. Então ela vende outra... Então, quando a gente prepara um vendedor, primeiro a gente tem que ir na base do core business. Quais são os business dessa empresa? O que essa empresa vende? Quais são os pilares de sustentação? Você entendeu que os pilares de sustentação dessa empresa são esses? Isso. Entendi. O que você acha disso? Eu acho isso legal. Agora, tu tá pronto para entregar esse core business, para atender esse core business, para solucionar o problema das empresas em cima desse core business? Estou. Então vamos lá, me venda isso, faça uma venda teste com esse cara, põe esse cara para trabalhar, põe esse cara para um cliente oculto trabalhar com ele, para ver como é que ele trabalha, provoque. Várias formas, né, de a gente mensurar isso. Vou contar outro caso, eu estou aqui para contar casos hoje, estou falando para caramba. Steve Jobs sempre falava isso, né? O cliente não sabe o que quer até que você mostra a ele. Cara, tá na biografia de Steve Jobs. Eu digo para o cliente o que ele tem que comprar, eu digo para o meu cliente o que ele tem que comprar. Isso foi a frase mais marcante da biografia dele para mim até hoje. Pô, esqueci o que eu ia falar, mas já me lembro. Mas lembrei. Tava lá no café de um amigo meu. Tem um cara amigo meu que tem um café ali no shopping, o quiosque de um café ali. Faz a propaganda, pode fazer. Eu não posso falar nada porque eu nunca tinha ido na... Tô falando com o Denis estava comigo nesse dia. Sentamos lá para tomar um café no Fredo. Quem não conhece o Fredo Café, vá experimentar o Fredo Café, porque o que ele tinha... café de shopping. Não, e por que ele é o melhor café do shopping? Porque se café é tudo igual. Não é. O teu grão vem de um lugar. Italiano. O sorvetinho que acompanha o café vem de outro canto. A água que tu vem no negócio vem geladinha, vem num copinho de destaque.
e a pessoa que vem atender com um sorriso e vem disposta a te atender. Então, a primeira vez que eu sentei lá, que você nem estava junto, estava eu e Denis, a gente sentou lá porque sentou, sem saber nada de você, a gente falou, cara, que experiência a gente sentar aqui. E a gente foi lá por uma razão, porque a gente queria uma tomada para ligar um computador, que naquele andar daquele shopping inteirinho não tem ninguém com uma miserável de uma tomada. Então essas coisas que a gente vivencia, que são experiências do cliente, a gente tem que ressaltar, né? A gente tem que falar. Então, ontem fui buscar alguém lá no shopping, alguém trouxe um copinho de sorvete, daquele copinho para mim, feliz da vida, pô, experimenta esse sorvetinho que eu tô aprendendo a fazer o sorvete, pô, massa pra caramba, velho. Então, experiência com o cliente é excelência. Então, se você vai trabalhar com vendas e não está apto, não gosta de trabalhar com excelência, vive de mau humor, tem déficit de humor, transtorno de humor, vá trabalhar com vendas online. Vai trabalhar no teleatendimento. Mas não se exponha. Se você é uma pessoa que se irrita facilmente, eu me irrito facilmente com um cliente que me acha que eu sou... subestima o meu encéfalo. Eu não sirvo para ficar na frente de um balcão. Não sirvo. Fazer o quê? Essa parte de atendimento, né, dessa experiência que você falou, importantíssimo. É muito importante, porque é através desse atendimento, através desse modo de trabalhar, de atender, de focar na experiência, focar no cliente, é que aí você vai ter resultado. Não é vender por vender, não é atender por atender. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você falou que você atendeu Fátima prioritariamente ainda quando tu estava trabalhando com outro produto, não é? Foi na Samsung. Na Samsung, olha só. Ela contou a história. Olha só a Samsung perdendo. Melhor café é o café perfeito, é o café do Alberes. Então, hoje ela tá vendendo não mais Samsung para hoje ela vende café. Pronto, gente, esse é um exemplo claro, tá, de relacionamento. Pois é. Hoje Fátima, ela vende Alberes, né, vende o meu negócio, ela fala bem do meu café. Não é porque é de Alberes, mas é por conta do relacionamento que a gente criou, mas porque ela aproveitou a experiência que a gente está fazendo, né, que ela gosta. Isso ela é fã do café lá, e é uma coisa importante para vocês anotarem, que é feedback, tá? O cliente fiel, ele tem que lhe dar feedback, e ela me dá feedback o tempo todo. Ela chegou no meu café, olha, fui lá, café tal, o sorvete tal tava faltando, muito obrigado. Que legal. É a melhor parte. É a melhor parte, porque existe um problema muito grande, né? Quando a gente está falando de vendas, de empresas, gestores. Eu já gerenciei, como vocês sabem, várias empresas. Claro. De vários anos, né, gerenciando. E era muito comum, tanto os vendedores como os gestores, falar mal, porque o cliente estava reclamando. Gente, entendam, o cliente que reclama, que dá feedback, é o melhor cliente. Feito agradecer ela, muito obrigado. Ela, olha, não fica com raiva, não, você tem que falar, me fale que tá errado. Por quê? É através do seu feedback que eu vou melhorar. É através do seu feedback que eu vou buscar que a minha empresa tenha uma experiência melhor, que o meu consumidor, né, tenha uma experiência melhor. E não simplesmente uma reclamação e ficar com raiva. Não. É ruim. Anote aí, gente. Ruim é o cliente que sai calado. Por quê? Esse não volta mais, tá? Não. Esse cliente que sai caladinho... Ele volta lá... Fala mal, né? Ele volta no reclameaqui.com.br e desce a lenha. Ou seja, um negócio que era para tu ter solucionado ali no ato da venda ou da revenda, ali na tua seara, acabou. vai tomar um corpo, vai tomar uma dimensão que é desproporcional. Muito maior. Desde que estava resolvendo um problema. Acabei de ter um problema pesado agora com o plano de saúde. O plano de saúde tá tirando a saúde dele. Tá tirando a minha saúde. Faz sentido. E o pior de tudo. Que era pra ser um serviço. De ajudar, tá tirando. E o pior de tudo, cara, eles não tentam resolver. Eles já te ligam de um jeito como se você tivesse errado. Né? Então, aí a menina vira pra mim: não, senhor, eu mandei essa informação pro senhor no dia 13 às 2h30 da manhã. Cara. Eu falei: minha filha, 2h30 da manhã eu tô dormindo. Entendeu? Então, assim. E foi uma sucessão de erros. Aí vai resumindo a brincadeira. Ela ainda vira pra mim: não, o senhor vai ter que pagar esse último mês aí. Eu falei: eu não usei nem do primeiro. Eu paguei o primeiro mês, não usei, porque teve esse problema todo que eu tô narrando aqui com vocês. Tudo isso começou porque eu fiz um plano de saúde pro meu filho, que é menor de idade. Claro. Eu que assinei todos os documentos. Porque ele é menor de idade. Aí eles ligavam pra mim querendo falar com meu filho.
Aí eu disse... É o tutor dele, sou eu. Eu falei, o pai dele sou eu. Não, mas eu preciso falar com o Gabriel, eu preciso confirmar os dados dele. Eu falei, os dados dele são os meus que estão no contrato. Eu sou tutor. Aí, resumindo, ficou um estresse tão grande. Não pra entender. Aí eu falei, minha filha, se você olhar no contrato, você vai ver que ele é menor de idade e você tem que resolver comigo, não é com ele. Complicado. Aí foi um estresse tão grande que ele falou, faz o seguinte, tu tá dizendo que vai deixar esse boleto sem abrir? Deixa, me cobra o que tu tem que cobrar, porque eu vou no Pequenas Caldas. Então, um problema tão pequeno que se tivessem resolvido, senhor, vamos resolver, não. Ei, entendeu? Tá faltando taça lá no café. Cadê as taças? Chegaram as taças? Tem taça, tem sim. Cadê as taças? Tem. E tem uma pra ela que eu comprei especial dela, viu? Olha aí, ela tem até a dela, de Fátima. E os colaboradores já sabem que essa é de Fátima. Bacana. E uma coisa que me surpreende, Alberes. Parabéns, Fátima. Até voltando nesse assunto de venda e de pós-venda. Claro, pô. É o cuidado com a pessoa que você está atendendo. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Boa. A mulher, em momento nenhum, perguntou o que eu fazia. Tem formação em gestão hospitalar, conheço gente pra caramba de hospital, de clínica, de tudo quanto é canto. Tem um blog de saúde e ela causou um senhor problema comigo. Então, olha o problema que foi acarretado. E por nada, né? Em momento nenhum chegaram para resolver. Eu falei, agora eu vou fazer umas postagens em massa. Reclamar. Vou fazer umas postagens em massa e o tempo que você perde, a energia que você gasta para você tentar resolver um problema pequeno, simples. Bom, Hoje simples. é um problema deles, que as empresas, né, Marcelo, vem investindo muito, né, para novos clientes. Aquisição, né, você sabe, quando a gente vai para o custo de aquisição de cliente, a gente vai para o CAC, né, que é para quem não conhece aí o marketing digital, a gente tem o CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Esse custo cada vez mais vai aumentando, tá? À medida que a gente vai começando a trabalhar. Na loja física, a gente tem o marketing, né, que faz propagandas, tem vários tipos de a gente ter o cliente, trazer o cliente. Só que isso custa muito caro. Né? Custa muito caro. É muito mais fácil você fazer isso que a gente está falando na live, relacionamento. Se vocês fizerem isso, esse tipo de relacionamento, vocês vão diminuir esse custo. Porque através do relacionamento, do pós-venda, vocês vão conseguir fidelizar e com isso o cliente indicar vocês, ter recorrência na compra com vocês e vender para vocês. Essas três coisas vai acontecer à medida do que vocês se proporem a ser muito bons naquilo que fazem, a ter o cliente como prioridade, né? Como ele é singular. Eu falo muito do cliente ser singular. O claro. cliente ele não é. Cada cliente é diferente. Eu atendo cada um. Eu sei com a forma de contratar, de como eu tratar. Fátima é de um jeito. Eu tenho a doutora Piedade, eu estava conversando com ela hoje. É outro jeito. Tem um Carlos, tem diversos clientes que eu trato. Cada um tem um problema diferente. Cada um é singular. Mas eu conheço meus clientes. Eu sei quais as dores deles e sei onde eu posso atuar. Isso é muito importante para vocês que trabalham com vendas, que querem, né, fidelizar os clientes de vocês. Entendam, vamos até falar um pouco sobre serviço, né? Estamos falando de dentes, a gente está falando de serviços. Então eu acho que dentre todos os problemas de relacionamento, tá? O pessoal pode até comentar aí no YouTube, no chat, quem tiver ainda no Instagram, quem já teve problema com prestador de serviço. Não fala não, bicho. Tá? Eu acho que é o pior. Quando a gente fala para o prestador, se tem alguém que trabalha com prestação de serviço assistindo aí, pessoal, o serviço ele é muito importante, a recorrência de um serviço é muito importante, a indicação de um serviço é muito importante. Porque geralmente para a gente contratar um serviço, a gente vai indicação, mas tu conhece fulano, né? Fulano vai ajeitar aqui o gesso daqui da minha casa, botar a cerâmica, enfim. Ou qualquer outro serviço, a internet que a gente usa, né, que a gente está falando, tudo é serviço. Que a maioria das vezes a gente tem problema com o serviço. A maioria das vezes a gente se decepciona e tem problemas. Faz um mês que tu veio gravar aqui que caiu água lá em cima do ar-condicionado? Faz um mês? Já tá... Não, o cara veio aqui, desmontou, arrumou, papapá, faz 2 semanas. No dia seguinte vazou de novo. Faz uma semana que ele tá me enrolando dizendo que ele vem aqui. Ele falou que vinha hoje. Hoje, de ovo na refrigeração. Tem um espaço aqui em cima, que é o espaço do meu negócio, que está parado. A gente não está podendo utilizar. E o impacto que, às vezes, que o prestador não entende, o impacto que ele causa na prestação de serviço. Porque, imagine, você trabalha com um estúdio de gravação. Eu preciso de espaço. Então, você está perdendo de gravar, está perdendo de clientes, trabalhar lá em cima. Então, é uma perda financeira que, às vezes, é irreparável. Sabe o que ele falou para mim? Eu falei, eu vou chamar outra pessoa. Se você chamar outra pessoa, nunca mais vou aí. Além de é rancoroso.
É rancoroso. Eu tive Pô, como é que pode isso? Passada... Eu não posso chamar outra pessoa pra me resolver o meu problema, porque o cara que me atende falou que se você chamar outra pessoa pra mexer, eu não vou mais aí. Eu falei, pô, que porra é essa, velho? É complicado. Eu contratei uma pessoa lá no escritório pra gente fazer uma parede e enmassar. Aí passou uma semana, aí não tinha terminado. Aí semana que vem eu vou, sábado eu vou. Não, outro sábado eu vou. Já faz mais de 2 meses. Que eu tô esperando, e aí vai. Só que o impacto que as pessoas não têm noção, que causa no prestador, né? A gente queria trocar uma porta aqui. Trocar uma porta, verdade. Quem fez foi eu e ele. Que o cara não vinha amanhã eu vou. Eu tive que fazer. Porque eu não podia mais esperar, eu tive que fazer. E como isso é recorrente, veio os comentários do pessoal, quem é que já teve problema com o serviço? Fala aí. Ninguém falou ainda nada aqui. Agora, uma coisa que me surpreendeu, cara, há uns 2 ou 3 anos atrás, e esse vendedor até saiu de lá. Fui comprar um telefone, e muitos anos que eu só compro Motorola. Aí eu cheguei no quiosque da Motorola no shopping, aí eu peguei um telefone lá, que era lançamento, massa. Aí o vendedor falou, esse telefone aqui é bom e tal, só que é pra quê? Aí eu falei, não, na verdade o meu negócio, o que mais importa no telefone é a bateria. Bateria, claro. Aí ele falou, se é bateria, é melhor esse outro telefone aqui. Cara, R$300 a menos. E eu fiquei olhando pra ele e falei, pô, o cara... Honesto, eu tava comprando mais caro, ele falou, não, esse aqui pro senhor não vai lhe resolver. Essa bateria, era 3 mil... Ele sondou, né, aquilo que eu falei, sondou e atendeu. Isso eu achei legal, cara, porque a bateria dele era 3 mil e pouco miliamperes e esse outro era de 5. Massa. Aí ele falou, olha, esse aqui vai lhe atender muito bem esse telefone. Aí eu, pô, legal. Então eu acabei comprando o telefone que ele indicou. O G8 Power, alguma coisa Power. Não, foi o Moto E7 Plus. É 7 Plus, é 7 alguma coisa. 5 mil miliamperes a bateria. Tanto que, pra ter uma ideia, esse telefone eu dei pro meu filho, o meu descarrega e o dele não. É uma coisa assim interessantíssima. Quiosque Motorola Rasa, da Kaline Araújo. Aí, Kaline. Foi lá mesmo. Foi lá mesmo, Kaline. Será que foi Kaline? Kaline Araújo, quiosque Motorola Arrasa. Bom, todo mundo aqui usa Motorola. Moto G. O meu tá aqui. Não, e lá em casa é coleção de Motorola. Cara, pra ter uma ideia, até hoje eu tenho Moto E2. Ainda tem o primeiro guardado lá. Que o Denis falou, gente, é muito interessante quando a gente está falando de sondagem, né? Porque a gente pode comprar por necessidade ou desejo. Não é, Marcelo? Opa. A gente tá falando necessidade, desejo, oportunidade. Isso. Tem vários modelos de compra, né? Geralmente, quando muitos treinamentos, né, que se dão de vendas, você tem que vender a necessidade do cliente. Nem sempre, gente, é necessidade. Nesse caso, Denis, o cliente escutou a necessidade, mas existe um fator muito importante que é o desejo. Desejo, claro. Ninguém bate o desejo. Você pode ter a sua técnica que for, mas o desejo de consumir, né, que a gente compra pelo impulso mesmo. E aí eu vou citar um exemplo aí, eu tinha conversado com o Marcelo nos bastidores. Eu trabalhava na Sony e eu fui vender uma TV da Sony. Uma televisão desse tamanho aqui, 65 polegadas. Acho que não dá para vocês verem todo mundo aí, 65 polegadas. E esse cliente queria TV. Só que eu sou muito técnico e faço muita pergunta. Claro, e tem que fazer. E eu fazendo as perguntas ao cliente, ele disse, não, a minha sala não tem 4 metros quadrados. Eu disse, caramba, 4 metros, meu apartamento tem 4, a minha sala é muito pequenininha e tal. Eu disse, olha, essa televisão, né, pelo cálculo, pra você. vai ficar ruim, porque vai ficar em cima da sua vista, o ambiente não vai ficar bacana. E ele, não, mas o meu som comprou igual. Eu quero uma dessa, porque alguém tinha... Porque ele não precisava, entendeu? Ele não precisava. Para ele, atendia uma de 43. Era ideal para ele uma 43, pelo cálculo que eu fiz. Né? É igual a gente tá quando a gente vende ar-condicionado. Existe um cálculo né, de metros cúbicos por área. A gente vê a área e a gente calcula para poder vender um ar-condicionado. E aí, da mesma forma, eu fiz com ele. Só que, gente, quando a gente trata de desejo, não adianta. Vou vender, a gente fez pré-venda mês passado, né? Agora... do Z Fold, né? Já viram aquele celular da Samsung que dobra? 13 mil reais, pessoal. Gente, eu dou, meu amigo, eu já desejo. Tem gente que vai dar porque é desejo. Se for pela razão, não compra. Não compra. Pela razão, você não compra. Eu não compro. A gente conversou muito sobre isso aqui. Não compra, mas existe gente, pra você ter ideia, pessoal, tem fila de espera. Tem esperando chegar. Caramba! Tem fila de espera. Teve a pré-venda, né? Os clientes pagaram antes, teve a pós-venda, que agora os clientes esperando chegar de novo. Por quê? Matéria-prima está faltando, então é praticamente sob demanda.
Então, não existe essa questão de estar caro, né? Gente, preço é muito subjetivo, tá? A gente tá falando de preço. Preço não dá para precificar nada, né? Existe preço e valor, eu falo isso há muito tempo. Então, quando a gente vê a questão do preço, ele é subjetivo. Tá caro, mas tá caro para quem? A gente fala de um apartamento, é 150 mil reais. É muito caro. É caro para um público, mas para outro 150 mil não é nada. O pessoal está comprando hoje, onde eu estava conversando foi meu colaborador, ele está no ramo de vendas de apartamento, e ele falou que Muro Alto está em alta, apartamento de R$1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Paiva, né? Daquela região do Paiva para lá. O Paiva para lá está tudo valorizado e tem demanda, né? As construtoras estão explorando muito. E a casinha é menor, Bangalô de 4 milhões. É isso que eu Bangalô de 4 milhões. Aí a gente tem que se perguntar, tá caro para quem, né? Para quem? Então, existe público para tudo. Mas também o iPhone, né? Quanto é que é o iPhone? Eu ia entrar agora. Também iPhone. Tem outra coisa. Não é questão só objeto de desejo e também da necessidade. E agora existe necessidade. Por exemplo, a maioria compra iPhone para postar no espelho mesmo, que tem um iPhone. É mais comum para se mostrar. Mas tem gente que a gente trabalha, né, que a gente conhece, que trabalha no mercado digital, que precisa de um iPhone para produzir conteúdo, para vender. O iPhone é uma ferramenta de trabalho, então isso já é uma necessidade. Então isso muda, tá? Isso muda todo o cenário. E você esquece também de fazer as contas da durabilidade, né, da depreciação do equipamento. Exatamente. Por exemplo, às vezes a gente estava fazendo as contas, eu e Marcelo esses dias, eu falei, eu tenho vontade de comprar equipamento tal. Aí, não, custa 25 mil reais. Eu falei, beleza, um equipamento de 25 mil reais vai durar brincando uns 5 anos. Então, se você pegar aqueles 25 mil e dividir pela quantidade dos 5 anos, tu tem um equipamento top de linha por 5 anos. Se for 5 entendeu? anos. Então, assim, já começa a valer a pena, porque você vai produzir com aquilo ali, você já vai gerar. Tudo depende, né? Quando a gente tá falando de... Alguém foi comprar o Z Fold com você lá e você falou, eu espero um pouquinho, acho que não vale a pena. Quem sabe você compra mais lá pra frente. Ela experimentou, viu, o Z Fold. Ela foi a cliente que eu consegui, né? Ela teve experimento. Experimentar o aparelho, existia até isso. O cliente passar uns dias com o aparelho experimentando para saber se... Cara, eu gostei muito da linha da Samsung. É uma proposta bacana. Mas eu prefiro o Flip. Porque o Fold é bom para quem usa de terno. Eu prefiro que o cara deixa no bolso, porque o bicho realmente ele é grandão. Ele dá uns 2 dedos ainda maior do que esse meu. Ele é um pouco maior. Mas voltando aí a... Deixa eu falar um exemplo lá da... Eu fui um dia contigo numa loja aí, que eu não vou dizer o nome, porque não está patrocinando a gente aqui, mas quem sabe um dia patrocina, né? Não vou falar não. Aí era produtos da LG, tinha lá uma geladeira fantástica da LG que parecia um... Samsung, aquela geladeira? Samsung. Pô, a geladeira Samsung, e veio um vendedor super bacana, solícito, grandão, cara, falador, o cara fez o discurso dele, na metade do discurso dele que gás que tem dentro dessa geladeira? O cara, como é que é? Então, essa geladeira você está dizendo que ela é politicamente correta, que ela é ecologicamente correta, que ela economiza energia, blá, blá, blá. Por que ela economiza energia? Aí o cara voltou de novo pro roteiro que ele tinha começado a fazer comigo. E discorreu de novo. Eu falei, para. Oi? Fala pra mim aqui, bicho, de novo. Qual é o gás que tem aqui dentro? Você tá falando que é uma geladeira ecológica, você pode me dizer? Não sei. Eu falei, eu vou te dizer qual é o gás que tem aí dentro. E falei pra ele. Porque eu lembro que foi do inverter. Você explicou o inverter, por que era o gás? Inverter, né? Que é. Exatamente. Inverter não é o sistema. Não, é o gás. É o gás. Só que a maioria das pessoas acha que inverter é o que trabalha, não. Não, inverter é um conjunto de chegou teu primo aqui, ó. Fala, Túlio. Também prefiro esse. O que cabe no bolso. Também gosto. Então, naquele momento, se eu fosse um cliente oculto daquele vendedor, comigo ele estava bombardeado, porque a principal qualidade do inverter para mim é que ele é uma coisa que não produz resíduo na natureza, mais barato, economiza energia, as qualidades do produto, porque eu sei para que serve uma geladeira, eu sei para que serve um ar-condicionado, e é aquilo que você falou algo muito importante, gente, que eu acho que a maioria dos vendedores... 15 dias depois ele não estava mais lá, será que eu que mandei o cara embora? Foi não, né? Graças a Deus. Foi você, tá lá ainda, continua lá. Não carrega esse peso. Isso que o Marcelo falou, gente, é muito importante, tá? Vocês trabalham com vendas, que é característica e benefício. Eu sempre falo disso, tá? Lá no curso eu tenho um módulo que a gente fala sobre isso. Característica e benefício. Característica, Alberto, o que é característica? Característica do produto é.
Para ficar de uma forma bem clara. Característica que ele é, benefício que ele faz. Pronto. Isso já matou todas as dúvidas. Então, o Marcelo vai falar da característica do inverter. O inverter, Marcelo explicou que o gás faz isso, mas qual o benefício do inverter? Da economia de energia? Pois é. Né, ele vai economizar energia por conta do gás, o gás é mais denso, aí você vai começar a explicar. Falou da característica, é massa, né? Massa, pô. Tem que falar mesmo, mas o porquê eu tenho que falar? Né? Da mesma forma que quando eu vou vender um produto ou um serviço, eu preciso mostrar o benefício que ele faz, tem que estar atrelado. Claro. Senão não vai fazer sentido, eu vou comprar E como foi que a gente aprendeu sobre inverter? A gente pôs aqui no estúdio o primeiro ar-condicionado. Logo que a gente fez aqui a arrumação dos estúdios, a gente pôs um ar-condicionado lá em cima, massa, de uma empresa top que eu queria. Bicho, não ficava lá dentro da sala. Saía em todos os microfones. Eita, o barulho. Era ruim. O Springer que a gente tinha lá não era ruim. Era ótimo, uma marca ótima, um aparelho bom, mas... É uma das melhores, né? Era ótimo, o Springer. Só que fazia tanto barulho que atendia o lado ecológico, atendia tudo, uma baita máquina. Aí eu falei, cara, bicho, não dá. Essa máquina é top, tudo lindo. Ligava a máquina, acabava as nossas aulas. Rapaz. O que eu fui descobrir? Que o inverter desta marca que tá aí, que é uma marca Fujitsu, não parece que tá ligado, cara. Porque ele liga, starta, ele esquenta ou esfria aquele gás que tá lá dentro e ele só vai ligar, bicho, lá na frente, porque ele gela tudo internamente. Então, hoje a gente tem um Fujitsu, que é uma marca que pouca gente conhece, que não faz barulho. Tá fazendo xixi lá dentro, mas barulho não faz. mas também depois de quase um ano, né? Um ano de uso. Outro problema, né? Tô entendendo? Então, o que eu queria? A característica do produto me atendia, mas eu queria uma outra característica que tinha que ser silencioso, porque aqui no estúdio não pode fazer barulho. E aí o cara me conseguiu, saiu, foi procurando e achou pra mim um aparelho. Que é o mesmo cara que não tá vindo na manutenção. Então, porra, quando a gente quebrando, tá vendo? Quando a gente fala de serviço, eu acho bem legal, porque tem uma farmácia aqui perto de casa. Eu nunca tinha entrado nessa farmácia, que o pessoal sempre falava que ela era uma farmácia careira. Aí um belo dia eu tava agoniado, precisava comprar os remédios, entrei na farmácia. Só que eu tinha esquecido um monte de coisa dos remédios. Aí quando eu entrei, veio a farmacêutica. Qual é o seu problema? Não, a medicação deve ser essa, o senhor quer levar, verificar em casa, senão o senhor volta. Cara, a mulher me deu um atendimento tão absurdo que hoje eu só compro nessa farmácia. Olha aí. Todas as vezes que eu vou lá, eu sou tão bem atendido que, por mais que seja a diferença de preço, eu prefiro comprar lá. Porque você. Faz toda a diferença, né? É muito interessante. Quando a gente está falando de atendimento, de relacionamento, como eu falei no início, a gente é muito mal atendido. Muito mal atendido. Todo lugar. Então, quando a gente tem um atendimento uau, né? Aquele atendimento. A gente fica até. Dá vontade de mandar um elogio, de fazer alguma. Já fideliza, né? Já fideliza o cliente. Por quê? Porque a gente é mal atendido o tempo todo. O tempo inteiro a gente é mal atendido. Então, o mal atendimento, pessoal, não é só quando a gente é tratado de forma grosseira, não. É mau atendimento quando o vendedor de cabeça baixa não fala com você. É mau atendimento se a loja estiver quente. Isso é mau atendimento. Esse mau atendimento é algo muito amplo, é muito grande. Basta o vendedor estar com o desodorante vencido. Basta só isso. Basta ele não ter escovado os dentes depois da refeição, tá vindo atender o cliente com um bafo. Basta isso, cara. Ele não precisa ser um despreparado, não. Ele pode ser um preparado que descuidou da sua aparência naquele momento. Que é o principal, né? A sua postura. Tu esqueceu um dia que escovou de dente. No dia seguinte tu não veio buscar porque não dava, tu comprou outra. Tu não ficou sem escovar o dente. E ainda mandei e tu ainda perdeu minha escova. Eu perdi, depois achei. Então, pensa comigo, né? Se você tá assistindo a gente aqui, se você trabalha com vendas, dê esse cuidado pro entendimento básico das coisas, pro core business. Né? Eu acho que falo muito. Hoje eu estava na cafeteria de manhã e aí eu estava conversando com a menina da abertura e disse, a preparação é muito importante. Não pode chegar. Você chega de que hora? Eu chego de 9h30, o shopping é 10. Não pode chegar uma hora antes, ajeite a loja, mas se prepare, a maquiagem, o corpo, ajeitar o cabelo. Também tem outra coisa, você é o dono lá do negócio, então a gente pode falar contigo diretamente que tu vai responder. E depois tu pode falar com a gente aqui também diretamente, que a gente também é o dono do nosso negócio. Você reconhece o valor desse funcionário que chega uma hora antes ou ele está chegando uma hora antes porque é problema dele e ele que se lasca para lá? Você valoriza esse colaborador que chega uma hora antes? Ele vai trabalhar a carga horária normal. Não, meu querido. Mas
pelo fato dele chegar uma hora mais cedo e dele fazer o preparo, dele ter o esmero, você valoriza, você recompensa esse cara, nem que seja com um aperto de mão, com um abraço, você mantém um laço com esse cara porque ele chega mais cedo ou não? É a obrigação dele, não está fazendo o que tem que fazer? Não, geralmente, olha, se for, existem hoje as rotinas, tá? As rotinas. Processos e rotinas. Processos, por exemplo, um checklist de abertura, um checklist de fechamento, uma abertura. Então, para que a operação inicie, é preciso, não é que ele vai chegar mais cedo, antes do horário, ou fazer hora extra, não. É o tempo, a carga horária dele laboral. Entretanto, é preciso ter o cuidado da operação, mas o cuidado pessoal. Claro. Eu tenho que estar maquiado, eu tenho que estar, né, com o cabelo preso, aquela redinha, né, eu trabalho lá no é obrigatório. No ramo de alimento, então tem a redinha, então esses cuidados é preciso ter, entendeu? Então quando a gente tem esse entendimento do que a gente representa, né, para o cliente, isso é um fato também. Quando a gente fala de relacionamento é algo que abrange muitas coisas, gente. Muito mesmo. Que começa por eu me apresentar, falar pelo meu nome, tá bem, como o Marcelo falou, né, a postura não só corporal, mas bem asseado, limpo, cabelo organizado. E hoje, né, não é mais... Tem muita gente que tem, né, vários vendedores, vaidade, né, que todo mundo, mulheres principalmente, já tem essa questão da vaidade, e já se preparam. Mas existe também pessoas que a gente tem que estar lembrando, né, fulano, reforçando esse lado, né? Então, reforçar esse lado do colaborador eu acho extremamente importante. E também tem outra coisa, né? A gente lembra do líder, mas poucas vezes, por isso que eu te fiz essa pergunta antes, a gente lançou aqui um curso chamado Colaborança. 1 em cada 100 pessoas que estão economicamente ativas vão ser líderes. O resto é tudo colaborador. 99 são colaboradores, um é líder. A gente trabalha tanto os líderes e esquece dos 99 que são colaboradores, que muito provavelmente é esse cara que está na frente de vendas, na frente de caixa, fazendo check-out, fazendo check-in, ou entregando alguma coisa, ou fazendo um receptivo de cliente. E aí a gente esquece que esse cara também tem que entender o core business, também tem que entender o comportamento do mercado, também tem que saber que hoje choveu, então provavelmente vai chegar gente aqui com o sapato molhado, ou vai chegar gente aqui com guarda-chuva, vai chegar gente aqui com umidade no corpo. Então você tem que saber como é que está o todo, o mercado, desde que o mundo globalizou, desde que os containers distribuíram produtos pelo mundo inteiro, a gente tem que ser uma pessoa, nós que trabalhamos com venda, nós que trabalhamos com público, temos que ser essa pessoa cuidadosa, né? Temos que cortar a unha, pode parecer equivocado, mas se eu for apertar a tua mão e te arranhar, deixar uma marca em você, você vai falar, caramba, o Alberto estava com a unha grande, o Marcelo estava com a unha grande. Isso é ruim? Pode ser que sim, pode ser que o teu atendimento, o teu over delivery seja tão potente que esses mínimos detalhes não façam, mas também pode ser que impacte totalmente a tua venda. Uma menina, por exemplo, trabalhando na área de alimento com uma unha muito grande, não combina. Como não combina, ela está sem redinha no cabelo, como ela está de barba mal feita, como ela está com uma roupa que não seja a roupa apropriada. Então, estou falando menina, mas meninos também, né? Não estou sendo ceticista. O pessoal está falando aqui que mora em Olinda, só faço compra na Feira da Madalena porque tem um espaço com ar-condicionado, é mais confortável, mais caro, porém me sinto num ambiente legal. Túlio, um cara que vende uma geladeira de 24 mil, convence alguém a comprar uma geladeira de 24 mil, vende gelo para esquimó e bíblia para padre. Boa, Túlio. O refrigerador. Marcelo viu a TV lá, né? Ela tem uma TV de 29 pro YouTube. Marcelo conectou lá, ficou doidinho. E eu acho que ele comprou. Não, outra coisa. Escuta, nesse dia o cara falou pra mim, porque isso aqui é top, porque o monitor vira, o monitor roda. Eu falei, bicho, eu quero saber se o monitor é bom. Não quero saber se ele vira. Isso daí tu vira televisão. Qualquer um vira. Aí ele, não, mas eu falei, tu quer me dizer qual é a frequência? Tu quer me dizer qual é a definição? Eu aceito, mas não quero saber. Não, é porque a primeira coisa que ele fez foi virar o monitor. Como se aquilo fosse importante pra caramba. Vai fazer diferença. Túlio botou aqui, ó, para atendimento em vendas no Brasil, para o atendimento em vendas no Brasil, a grande maioria ser ruim tem que melhorar bastante. É verdade, Túlio. E é isso que a gente tava falando, Túlio. Eu acho que a gente veio falando, acho que você está acompanhando aí, a gente veio falando isso o tempo todo, né? Que a gente, quando a gente tem um atendimento
é bem atendido, parece que é algo fora do comum. A gente sai dizendo para todo mundo, rapaz, que atendimento show, porque a maioria das vezes a gente é mal atendido. Então, por isso que treinamento é algo importante, treinamento nas empresas, e muita empresa acha que isso é custo, que é despesa, eles não veem como investimento. É supérfluo. Eles não veem como investimento. Eu falo há anos, né, Marcelo é da mesma vertente aí. Se tu fala anos, eu falo há anos-luz. Anos-luz, porque né? Eu sou 30 anos mais novo. Atendimento é o diferencial, é o atendimento que vai fazer diferença na empresa de vocês. Vocês que são empresários que estão assistindo, invistam em atendimento, porque é isso que vai fazer diferença na equipe de vocês. Muita diferença. Porque senão a gente vai ter cada vez mais o vendedor, o consultor que vai atender naquele dia ou mal atender, né, seu cliente, o cliente vai sair insatisfeito. E às vezes a gente acha que é igual uma estatística que tem, que a maioria dos vendedores, consultores acham que a venda, né, que o cliente deixa de comprar pelo preço. Isso é um grande erro. É um grande erro. Não é pelo preço. Não. Isso é pesquisa, tá, gente? Sou eu que estou inventando, não. Pode pesquisar aí. Preço, não é. Preço limita, 75, mas não define. 80%, até 80%, tem pesquisa aqui, até 80%, que o cliente deixa de comprar por um mau atendimento. E não é pelo preço. E aí a gente entra nessa vertente que fala de preço. Da mesma forma que, quando a gente está falando de atendimento, né, no varejo, na loja ou no virtual, essa parte de relacionamento, se vocês não conseguem ter, por exemplo, um CRM, né, para quem não conhece, é ter esse contato do cliente. O CRM pode ser de algo simples, pessoal. Pode ser um contato do WhatsApp, pode ser uma planilha de Excel, pode ser uma agenda, tá? Uma agenda pode ser um CRM. Que você tem um contato, saber, ó, Marcelo comprou tal coisa, comprou um PlayStation 5. E chegou o jogo tal, já vou ligar para Marcelo. Marcelo, meu amigo chegou FIFA 2023, 2024. E aí você já vai fazendo esse relacionamento e vendendo, apostando nisso. Porque o pessoal que está acompanhando, que trabalha comigo aí, que já trabalhou, sabe que eu sempre falei a minha vida toda. Qual o produto ou serviço que mais se vende? O pessoal sabe aí. Qual o produto ou serviço que mais se vende? O que mais se oferece. O que mais se oferece. Não tem como vender, se oferecer. Não tem como você relacionar. Depois que você criou o relacionamento, está lá seu contato, né, de fidelização, do pós-venda. É fidelizar, é oferecer. É buscar esse cliente para poder você fazer mais vendas. Tem uma solicitação de Túlio aqui. Comentem sobre: o cliente é o dono da empresa ou o cliente tem sempre razão? Caramba, a gente falou isso um pouco antes, Túlio. Que mudou, né? Essa questão do cliente tem sempre razão, que o cliente é dono. Falando nessa perspectiva, eu acredito que a gente nunca vai agradar 100%, tá? Isso é fato. Não tem como você agradar nem a pessoas, né? Seja na família, seja no trabalho, em canto nenhum. A gente nunca vai estar 100%. Na empresa, da mesma forma. O cliente também. Mas, quando se fala de cliente, a gente tem que saber que ele é o centro do negócio. Que através do feedback dele, não da razão, mas do feedback. É saber filtrar o que ele está falando, filtrar a reclamação dele, porque às vezes a reclamação é só um ponto de vista dele. Exato. Às vezes nem é verdade, tá? Às vezes nem é verdade aquela reclamação. É o problema dele. Às vezes ele tem uma sensação que não corresponde à verdade. Isso aí no Gosto vai fugir um pouco do assunto, mas todo mundo tem um pouco de bloqueios. Tem vários bloqueios de aprendizagem diversos, tá? Todo mundo tem vários bloqueios. E aí a pessoa tem um bloqueio lá de aceitação ou de autoimagem. Ela não se vê. E aí se alguém, ou ela entrou, sei lá, no dia mal, e ela tá dentro da loja, ela disse que foi mal atendida, que a menina olhou, que olharam para ela de forma discriminatória, que é ela que viu, que é ela que pensou. Ou que, às vezes, eu tive um caso, domingo, sábado, Diosneci tá aí, acho que ela tá aí na live. Ainda não, só se estiver lá. Só se estiver no Instagram, Diosneci. E aí eu fui dar um treinamento lá na empresa dela, e tinha um colaborador dela que um cliente reclamou do que ele tava com a cabeça baixa, que ele não olhou para ela, ver. Eu falei, eu cortei, mas ela queria que ele desse uma atenção, então para ela foi um mau atendimento, entendeu? Exato. Não foi, que talvez para outro não seria. Então, Túlio, eu acho que é muito relativo, né? Quando a gente fala dessa parte, eu não sei se foi isso que você quis falar, se deu para ajudar. Marcelo, complementa aí. Vou complementar. Eu acho que o cliente, ele não é, de fato não é
o dono da empresa, não foi, o dono da empresa é o proprietário, o sócio da empresa, é aquela pessoa que tem que se preocupar em, de fato, atender o cliente. Então, o cliente tem um lugar dele específico na cadeia produtiva daquela empresa, tanto o cliente quanto o stakeholder, então todos estão envolvidos naquela operação, todos se beneficiam daquela operação, são os donos da empresa. O cliente especificamente não tem esse lance. E também nem sempre tem razão. Já foi o tempo. Então, um cliente um cliente reativo, um cliente que vai lá para tentar se aproveitar de uma brecha legal ou de um produto que está na vitrine que não está com o preço certo. Isso. E alguém remarcou errado, e esse cliente vai se aproveitar dessa. A gente até presenciei um tratamento. Ele estava comigo, Marcelo. Então, o cliente reativo, ele é um cliente problema para qualquer coisa. E muito provavelmente ele é um caçador de problema. Não. Muito provavelmente ele é um marido conflituoso, ele é um pai conflituoso, ele é um filho conflituoso, ele é um fiel conflituoso. Então, onde ele vai, ele é um cara que busca... Ele é interno, né? Interno. Exatamente. É um cara que vive com um transtorno de humor, é um cara que tem essa patologia. Então, o cliente que você está no balcão aí, mapeou esse cliente, fez essa leitura, entendeu essa hora dele quando ele chegou, porque ele já vem com um peito agressivo, ele já vem com uma vibração ruim, você tem que saber tratar esse cliente. E eu, Marcelo, quando eu topo com esse tipo de cliente, cada vez que ele aumenta, eu abaixo. Cada vez que ele cresce, eu diminuo. Cada vez que ele sobe, eu mais me encolho. Que é para ele achar que ele está de fato com o poder. Isso. E eu vou me mantendo no meu lugar, eu vou conduzindo aquela situação e vou levando com jeitinho esse cliente. E algumas poucas vezes você vai conseguir reverter isso. Mas se você mapeou que essa situação está inerente, está se apresentando, não se preocupe em reverter. Aquele é um cliente que de fato vai demandar muita energia para você. É um cliente que pouco provavelmente você vai reverter. Então, conduza com profissionalismo. Que ele falou? Conduza com profissionalismo, conduza com atitude, mas se preserve, né? Você se preserve como pessoa, se preserve como colaborador daquela empresa, preserve a empresa na medida do possível e conclua. E termine o atendimento da melhor forma possível. Então, o cliente nem sempre tem razão. A gente está falando aqui o tempo inteiro de relacionamento, mas será que as pessoas sabem o que é relacionamento? Você falou em CRM. Qual é a diferença entre relacionar-se e conviver? Eu acho que essa é uma questão séria. Bacana. Então, quando as pessoas estão na frente de loja, na frente de balcão, e estão ali sem se importar com o cliente, só gerando números para a empresa, elas, no máximo, elas estão ali convivendo com o cliente. Quando você decide se relacionar com o cliente, você decide se importar além do que você convive. Então, quando você tem um CRM, como você bem falou, é quando você sabe o nome do cliente, é quando você sabe a data de aniversário daquele cara e, sobretudo, por exemplo, ele comprou o perfil, né? O perfil de compra dele. Então, quando ele entrou lá, você, poxa vida, faz tempo que você não vem aqui comprar cueca, né? Você está usando um pouco cueca, o que está acontecendo? Né? Tudo. Então, aprender. Você é casado, eu sou separado, eles é casado. Você se relaciona, você convive. Então, depois de muito tempo, um relacionamento é capaz de virar convivência. E você vai ter que trabalhar para que esse relacionamento volte a ser um relacionamento e não mais uma convivência. Porque se virar convivência, vira monótono, vira corriqueiro, vira mesmismo. Perde o interesse, né? Perde o interesse. E você tem que trabalhar para que aquilo volte a ser o que era antes. Então, exige esforço. Então, muitas vezes as pessoas não praticam, o pessoal de vendas não pratica relacionamento porque ele não sabe se relacionar. E principalmente essa geração Y e Z que está aí, que são as gerações do imediatismo, o Baby Boomer sabia se relacionar. O Baby Boomer ele sabia se relacionar porque ele sabia pegar na mão, ele sabia pegar no colo. Hoje em dia as pessoas não sabem. Vamos traduzir, tá? Para o pessoal não ficar... Quem tá Baby aí... Boomer é o pessoal mais antigo. 1945 até 1800... 1800? Não, 1980. Não, do pessoal de 2000 para cá, o pessoal que está chegando aí nas áreas de coisa, geração Y, Z, millennials, e agora os alfas e os neném, né, que estão, depois a gente pode até falar sobre isso, tem essa dificuldade, porque eles são mais imediatistas, então eles querem fazer a venda. Eu tô aqui para vender, para fazer meta, agora compra. Mas não quero comprar hoje, então problema seu, não compra mais comigo, vai se lascar. Só que aquele cara volta, bicho. Se tu fizer pra ele não comprou aquele dia, mas se tu oferecer um café, um copo d'água, diz pra ele onde é que fica o banheiro, fica sentado, tá acompanhando com a sua mãe não quer um copo d'água? Sua mãe não aceita um café?
essa gentileza, cordialidade que às vezes vira relacionamento. Então, se você não aprende assim, por quê? Perdeu o respeito com o pai, perdeu o respeito com o professor, perdeu o respeito com o chefe. Então, esses caras hoje eles querem posição, eles querem salários. Quer rápido, né? Quer rápido, não quer carreira, porque ele sabe que ele vai ficar ali só 2 anos naquela empresa. E é o cara que perde o hoje, e hoje ele trabalha com 100, 200 reais a mais, ele vai embora. Vai embora. Ele vai embora. O cara ofereceu um ticket do almoço maior, ele vai embora. E sabe o que eu acho? Que ele tem que ir mesmo, porque ele é tóxico para essa empresa. Se ele tá indo embora por 200 reais, a empresa não quer esse cara. Eu não quero. Tá perdendo nada. Sai fora. Vai com Deus. Papai do céu te leve e leve o ticket de restaurante contigo e vá com Deus. Entendeu? Então, é isso, cara. Ó, o Túlio tá falando mais alguma coisa aí. O que ele tá falando aí? Por último, queria uma análise sobre o sistema não autorizou / aprovou, mesmo sabendo que falo / interajo com pessoas. Repete que não... O cara foi fazer o check-out e meteu o cartão lá, fez tudo, você fez toda a venda, fez todos os passos, foi cordial, foi empático. Na hora o cara meteu o cartão lá, o cartão não foi autorizado. E aí? Ó, geralmente a gente tenta outros meios de pagamento, né? E faz com que o cliente retorne outro dia, ou deixe separado, reservado, né? Estou falando quando é produtos físicos, tá? Dependendo daí do serviço. E aí, no serviço, a gente faz outros meios, né? A gente tem o remarketing, né? Para mandar de novo e-mail para aquele cliente, né? Quando o cliente está lá no checkout, que ele... né? Falando do seu caso, né? Claro. Então o cliente está lá no checkout, não fidelizou, opa, eu sei porque o cara chegou na ponta, porque o cartão não passou, a gente tem que entender, identificar qual o problema, qual foi o que causou. E aí eu acho que a ação de remarketing para esse serviço, tá, Túlio? Eu acho que não seria, ser específico, seria lá na hamburgueria, Túlio. Ó, vou te dar um exemplo bem legal. Tem uma padaria aqui que a gente frequenta e todo mundo aqui, todos os nossos professores recebem o cartão do PagSeguro. Só que esse cartão é dinheiro na conta, mas você passa ele como crédito, não como débito. Aí um belo dia eu saí daqui, fui na padaria, passei o cartão, a menina, não, estou recusado. Aí eu, nada. Aí tem uma senhora que vende fruta e verdura aqui, aí eu comprei um monte de fruta e verdura também, ela é recusada o cartão. Eu falei, não pode, eu tenho dinheiro na conta, e fiquei naquele negócio, né? Aí ela virou para mim, não, pode levar, amanhã o senhor vem, o senhor paga, não precisa se preocupar não. Os dois locais fizeram isso. Eu cheguei em casa tão estressado, fui acessar o extrato e tinha lá o dinheiro na conta. Eu falei, pô, o que está acontecendo? Só que o cartão não passa como débito, só passa como crédito, tá ligado? Só diferente. É igual os cartões presentes, ele só funciona como crédito. Cartão, não sabia. Tem os cartões de premiações que ele usa como crédito, ele não funciona como débito. Legal. Geralmente é débito. Isso me chamou tanta atenção, cara, que eu fiquei tão contente que, pô... a senhora tinha acabado de abrir, cara, não foi? Esses cartões pré-pagos, né, que se vendem, ou de premiações, as empresas fazem muito isso, né, para uma premiação, aí dá um cartão, que é um master, bandeirado, sim. Entretanto, ele não funciona como débito, é só crédito. E aqui do lado do escritório, pô, uma barraquinha de verdura, de fruta, bem legal. Ela tinha acabado de abrir, não tinha 30 dias que ela abriu, Fala da tua experiência. Fala da tua experiência. Denis está passando por um pepino aqui, já vai fazer um bom tempo, que a gente está precisando readequar o nosso checkout aqui do ensino. Readequar a LGPD, já estamos adequados à LGPD, mas há outros meios de pagamento, há alguns esquemas aqui do PagBank. O que a gente estava vendo? Muitas pessoas entravam na plataforma, faziam seus cadastros, mesmo que não fosse fazer a compra, não concluíam o cadastro. E a gente estava com 20, 30, todo dia tinha uma quantidade de gente que abandonava o cadastro no meio. Fizemos aqui uma sentada e falamos, bicho, por que o nosso cadastro aqui não está funcionando? Por que o nosso checkout não está funcionando? Pela quantidade de informações que a gente pedia para a pessoa fazer um cadastro. Era muita coisa e o cara desistia. Peraí. Era muita coisa e o cara desistia. Mas tem duas questões. Uma questão é legal. Estava enquadrado na LGBT. Continuamos. Não, mas as perguntas que vocês adequaram dava para... E mais do que isso, não só LGBT, a checkout da empresa. Do PagSeguro. Fale sobre isso. Por exemplo, no início da plataforma, nossa plataforma não começou agora, nosso checkout realmente pedia informação completa, até um endereço completo, bairro, tudo. E a gente começou a dar uma analisada e o próprio PagSeguro fez umas modificações lá no checkout. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, checkout de pagamento é checkout de pagamento.
Né? Então a gente não tem como fugir das informações básicas que precisam. É o mínimo do mínimo que precisa para a pessoa fazer uma compra na plataforma. Pronto, então vamos botar o mínimo do mínimo. Né? Mas a gente tem esse cuidado, a transação financeira não é processada pela gente, né? Então a gente usa o PagSeguro como meio de pagamento, tudo é processado lá, as informações que a gente armazena aqui são as informações que o PagSeguro precisa. Até o chargeback acho que nem tem, né? Chargeback. Tem. Então assim, a gente conseguiu agora fazer uma mudança boa na plataforma, tornou o cadastro mais rápido, o fast mais cadastro. direto. A gente estava buscando o que eu chamei de fast cadastro. Falei, Denis, eu quero um fast cadastro. Eu quero que o cara... Quem entrou na plataforma, compra o curso. Tu que saia. Então é isso que a gente queria. E eu queria um mais fast ainda. Via Pix. O cara escolhe lá o curso, põe o dedo, paga e tchau. Não quero mais informação nenhuma dele. E o transtorno que tá, meu filho, pra gente poder colocar porque o Pix. Porque não existe, não tem como. O PagSeguro não existe uma transação das informações. Não existe uma transação simplificada para pagamento. Então a gente tô falando para vocês aí, para vocês que estão assistindo a gente, é uma situação real que está acontecendo aqui. Isso já vem levando alguns meses para a gente poder atender melhor o nosso cliente que está no pós-venda e no venda via canal de varejo. Vai resolver vários problemas, né, Marcelo? Isso é muito importante ter. Você não trouxe um problema pra gente? Trouxe. Alberes Fale aí do problema que ele trouxe pra tu resolver. Na verdade, ele teve um problema no checkout, ele tem um curso lançado aqui na plataforma. Você é cliente do feedback. Ele tem um curso aqui na plataforma. Muito bom. E na hora do checkout, realmente precisava de uma coisa mais direta, uma coisa mais prática. Eu vou até colocar na tela para vocês verem aqui. Enquanto você põe aí, Túlio está falando aqui, ó. Na verdade, eu quis dizer que os vendedores usam muito a saída subterfúgio de culpar o sistema para uma venda ruim ou um serviço que não é vantajoso para ele. Então foi outra coisa. A gente tem entendido errado. A gente falou uma coisa, mas também foi bom. Mas já ajudou, né? Quem está na audiência aí. Entendi, Túlio. Entendi, Túlio. Entendi. Verdade, Túlio. Muitas vezes, né, a culpa, né? O ser humano ele tende a terceirizar sempre, né? A culpa. Sempre. O colaborador ele chega atrasado, mas ele diz que foi onde quebrou o metrô. Ele nunca diz que foi ele que saiu tarde de casa. Na hora de vender, da mesma forma, né? É o sistema que está lento, que está travando. Muitas vezes é o despreparo mesmo, né? Da forma de abordar. É de algo que mudou e ele não sabe fazer. É algo simples que torna, né, Túlio, um mau atendimento, infelizmente. E eu enxergo hoje também que a culpa pelo mau atendimento hoje também acaba saindo fora. Bom, olha o papo aí. Agora, Denis, se quiser, mostra pro povo aí o que tu tá oferecendo. Esse aqui abre aí a câmera, o checkout. Senão a pessoa não vai te enxergar. Esse é o nosso novo checkout rápido. Você tem as informações do curso do lado direito, todas as informações completas. E aqui do lado esquerdo... Por que você puxa essa aqui de seu curso de Alberes que tá aí? Foi o primeiro que eu trouxe para tô puxando seu saco aí. Aí você preenche tudo aqui, ó, informações da conta, informações pessoais e informações de pagamento. Então você faz tudo por aqui. O que a gente pede que é obrigatório? CPF e data de nascimento. Sem isso, o PagSeguro não processa as informações. Então não tem como a gente fugir disso. O resto, fiote? O resto, telefone... então você consegue fazer. Que a gente vai dar, como é que a gente vai. Você está. Alberes tem esse negócio, ele fica aperreado. Tu tá com coragem, vai dar de mamar. Vai dar de mamar. Não, eu quero ajudar a minha audiência que veio prestigiar. A gente vai dar um curso aí para vocês gratuito, tá, pessoal? Eu quero saber o seguinte: a gente não pode sair daqui sem ter a certeza de que o pessoal entendeu por completo o que é um ciclo de venda e qual é a importância do relacionamento no ciclo de venda. Boa. Isso é o que a gente tem que... Algumas dicas no final aí, tá, gente? Então, pessoal, vocês que estão vendo a gente aqui, que estão participando aqui comigo, com o Alberes, a gente hoje queria falar de vendas na guerra, não é? Então, trouxemos um monte de problemas, pode parecer cansativo, mas a gente está trazendo para vocês as experiências nossas do dia a dia e as dificuldades. Porque facilidade vocês vão ter aí de monte. Então, todo mundo sabe. Falou bem a menina aqui que tratar o cliente como gostaria de ser tratado. Perfeito, Kaline, isso mesmo. Então, venda. Sensibilizou o cliente, entrou lá com uma necessidade, você sensibilizou ele, aplicou um produto, levou ele até um produto, mostrou para ele o que tem que ser feito, foi lá, fez o check-in, fidelizou, ganhou o cliente no papo, ganhou o cliente tava bem barbeado, tava cheiroso, tava afetivo, fez tudo certinho, foi pagar, o cartão do cara deu limite, pagou a compra, põe no saquinho, entregou pro cara aí, tu vai com o cara até lá fora,
E aí, manda o cara embora? Se você puder coletar mais alguma informação dele, o senhor foi feliz? Teve muita fila? Teve muita espera? Indicar? O senhor poderia me indicar? Poderia indicar para algum amigo, parente? Tem algo que eu poderia ter feito diferente? Acho que essa pergunta... Feedback. Para o senhor que está saindo daqui com o produto, tem algo que Marcelo, poderia ter feito diferente para você sair daqui mais feliz? Verdade. Isso é uma pergunta básica de você entregar. O cliente já vai se assustar, vai falar, pô... Caraca, quantas vezes vocês estão assistindo a gente aqui, vocês passaram por isso, alguém perguntou para você, eu posso fazer algo diferente? Eu poderia ter feito algo diferente enquanto você está aqui dentro do espaço para você ser mais feliz, para você ter tido uma experiência melhor? Faltou algo, né? Faltou algo? Isso é importante, até como pós-venda, tá? Eu sempre falo do pós-venda, que a maioria das lojas não faz, Marcelo comprou, vendeu um notebook para Marcelo. Ei, Marcelo, depois de uma semana, como é que tá? Tá gostando? Tá te atendendo? Como é que tá conseguindo fazer? Porque Marcelo comprou um produto para atender um serviço. Eu vendi para resolver uma dor de Marcelo, um problema. Mas será que eu atendi mesmo? Será que eu estou ajudando? Gente, quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz esse tipo de pós-venda. Verdade. A gente vende e a gente vendeu, acabou. Vendeu, foi embora. O cliente foi embora. A gente nem sabe se realmente, de fato, atendeu a necessidade dele. Ou se de fato ele está precisando de algo. Um preço vendeu, mas eu queria tal coisa ainda. Poderia, você tem... E aí você pode fazer uma venda complementar. Mas eu queria deixar aí três tópicos bem importantes. Dicas do Alberes. Além do venda mais, venda melhor, venda sempre, primeiramente, pessoal, o cliente precisa comprar vocês primeiro. Exatamente. Primeiro, ele precisa comprar vocês como profissional, com tudo, primeiramente. Segundo passo, acreditem no produto ou serviço que vocês vendem. Não tem como você vender algo sem acreditar. Vai acontecer de um vendedor que nem conhece o produto direito, mas ele acredita tanto. Ele é tão seguro que passa segurança para quem está comprando. Verdade. E essa segurança faz ele vender mais, tá? E às vezes você sabe muito, conhece, domina todas as técnicas, mas na hora de falar com o cliente você é inseguro. O cliente coloca uma dúvida, você, opa, será que... E aí ele percebe na negociação. Claro, tá? Ele percebe que você está inseguro. Então, você já... Então, conheça o que vende. Tenha segurança na hora de vender. E por último, faça amizade primeiro. Depois você vende. Se relacione, tá? É o tema da live. Se importe. Se relacione com o cliente, depois você vende. A venda vai fazer parte, tá? É igual eu falo muito do dinheiro. Dinheiro é consequência de algo que vocês fazem. O dinheiro é uma troca. Se você oferece algo para alguém, você vai ser remunerado. E é uma troca. Então você está resolvendo um problema, uma dor de um cliente, você está resolvendo, você vai ser compensado por isso. Você vai ser comissionado, enfim, você vai ter seu salário, sua comissão. Mas primeiro você resolve um problema, tá? É igual na Bíblia a gente fala do servir. Então vendas é servir. Então faz primeiro. Quando eu faço, eu vou receber, não tem como, é a lei do recebimento. Show de bola. Bom, Ricardo Eudo também chegou aí. Boa noite, Ricardo. Túlio, o pessoal que está aí no chat, vai subindo essa hashtag. Venda mais, venda melhor, venda sempre. Eu vou fazer um sorteio por aqui. E Alberes depois vai ver lá no Instagram. Pessoal do Instagram, tem gente aí no Instagram ainda. Então, eu estou dando nesse exato, eu e Denis, eu estou dando um, e Denis está dando um. Eu estou dando um curso de intraempreendedorismo para você poder sortear. Então, vou te dar um vale curso, tá? De intraempreendedorismo, um curso de intraempreendedorismo para tu sortear lá no teu canal, tá bom? E Denis está te dando um curso de quê, Denis? Tem um curso de OBS bem interessante, 10 passos para empreender com sucesso. Ou a gente pode dar mais um de intraempreendedorismo? 10 passos. 10 passos? Então, outro curso que Alberes vai sortear lá na live, 10 passos. Pessoal que está na live aí, vão receber cursos, viu? Ó. E aqui... Cupons
Tô Tá dando, aqui, ó. tô passando Tô pra ele recebendo aqui, ó, aqui 2 vales. Os vales, cursos. vou cobrar, viu, pra vocês. Estou aí no Instagram. Vão pro meu canal, cobrar de Marcelo aqui pra vocês se cadastrarem. E quem tá Quem tá aí na live assistindo- já se cadastra, né, Marcelo? Que já facilita. Já entra na plataforma, já Vou se falar cadastra. disso tudo. Quem tá aqui no canal do. Essa live aqui que vocês estão assistindo vai ser publicada tanto no teu canal, Vai sim, no no canal de Alberes Costa, quanto aqui no canal do Ensino. Então, quem for rever essa live vai poder rever tanto no canal de Alberes quanto no nosso canal. Eu vou sortear aqui agora. Posso sortear aqui? Por quem tá no nosso site? Eu vou olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou ver quem fez mais barulho aqui na live, mas não Dona podia Fátima. ser diferente. Dona Fátima. Eita, olha a Fátima, tá vendo? Dona Fátima, eu vou fazer diferente com a senhora. A senhora vai fazer uma. Posso chamar ela de senhora? Não. Não? Então, Fátima. Fátima, eu e Denis queremos te dar um presente. Você dá uma olhadinha lá na plataforma, se cadastra lá na plataforma, escolha o curso que você quer. Eita. Eu não vou nem dizer qual é o curso, você vai escolher Olha pra aí, Fátima. e vai dizer para a Alberes: Alberes, gostei lá da plataforma, eu quero fazer. A Alberes vai trazer aqui para nós o curso que ela quiser, a gente vai franquear para ela, tá bom? Fica bom assim, dona Fátima? Fátima. Então, beleza? Show de bola. Então, olha aqui, e para Fátima, tô escrevendo aqui no bilhete dele, viu? Fátima, escolhe. Show de bola. Tá bom? Tá aqui na sua mão de novo, viu? Obrigado. Bilhete de Fátima. E agora, você? Qual é o presente que você vai dar pro pessoal aqui? Eu vou dar um desconto. Semana que vem estão lançando o curso, né? Beleza. No dia 21, a gente vai ter aí o lançamento do curso oficial. E aí a gente vai fazer outra live ainda, tá? Do lançamento. Mas de antemão já vou ter desconto aí pro pessoal que vai ganhar um curso que eu Tu vou dar sabe de que- Over Delivery, que é sobre empreendedorismo, tá? O pessoal que Delivery. quer empreender. Tu sabe que às vezes as coisas acontecem do jeito que a gente não prevê, né? Verdade. Então, às vezes a gente é convencido, né? Isso. Então, teve aqui um comprador, aqui um cliente seu, que está tornando-se amigo aqui da plataforma do Dudu Ensino, que falou: eu quero! Kaline, mesma coisa para você, viu? Eita, cara, olha que bacana. Passe aqui para Alberes, entra lá na plataforma, escolha o curso que você quer, o curso está dado para você, minha querida, você que vai escolher. Show de Beleza, bola. Alberes? Tô aqui com os cupons, viu? Então tá bom. Só se inscreva lá na plataforma e diga o curso para Alberes, qual é o curso que você quer fazer. Beleza, Denis? Aprova? Aprovou? Vou colocando o link aqui. Pronto. Coloca coloca Pronto. E pessoal, vamos fazer um pedido pra gente, né? Estamos aqui falando E se de inscreva no canal. É isso que eu ia A gente vai falar. checar. Mais da metade do pessoal que frequenta as nossas lives, essa live hoje teve uma frequência muito boa. Nós vamos já para 1h30 de bate-papo. Tu falou que não ia dar 1 hora. Eu falei que ia dar 1h30. Falei que ia dar 1h30. As nossas lives aqui nesse formato sempre vão dar 1 vai dar hora mais e meia. tempo porque cada um fala. Porque o pessoal convive com a gente, o pessoal quer trazer Interage, pergunta, é quer bacana. interagir, isso é muito legal. Então, se inscrevam no nosso canal aqui, é o único pedido que eu e a Alberes fazemos, eu, Alberes e Denis, né? Não custa R$1 para vocês e para nós é muito importante. Vai fazer o canal se destacar, tanto no nosso quanto de Alberes. Então, não deixe de fazer, as inscrições vão estar aqui. Terminou a live aí, vai lá, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreva no nosso canal. Se você achar que tem a ver com o que a gente está falando. Isso. Também, se a pessoa não achar que tem a ver com o nosso core business aqui, não tem a ver com educação, não tem a ver com vendas, não tem a ver com negócios, não tem a ver com tecnologia, também não precisa se inscrever. Mas se tiver afinidade conosco, do mesmo jeito que a gente tem amor e carinho aqui por Alberes, a gente chegou aqui, eu dei um abraço de uns 5 minutos nele, porque Trocou energia. eu queria trocar essa energia com ele, então eu queria, porque ele chega aqui cheiroso, ele chega aqui delicioso. Tava bravo, porque pegou 1 hora de trânsito, né? Pegou 1 hora e pouco de trânsito, mas eu falei, vem cá, vem aqui que eu vou dar um abracinho nele. Aí deu um abracinho nele, ele ficou feliz, e assim a gente vai. Denis, quer dar algum recado? Tu hoje que eu não deixei que tu falar quase nada. Oi, Marcelo, vamos cortar o microfone dele da próxima vez. Tá vendo? Bom, a gente Não pode, eu que cortei. Ele comanda, né? Mas aí eu corto a imagem. Isso é um miserável. Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, se inscrever na plataforma. Às vezes nós colocamos alguns cursos lá com promoção, cursos gratuitos, então tem sempre novidade. E fiquem com a gente aí nas próximas entrevistas, nos próximos episódios. E não deixem de assistir que vocês vão gostar bastante, tá bom? Um abraço para todos. Agradecer aí ao pessoal do Instagram que ficou aí que até o final. Vai ter curso para quem ficou. Vai ter sorteio também. Aqui, vai ter sorteio aqui. Tô com. Tem um monte de gente lá no Instagram falando, eu quero. Vai ter sim pro pessoal do Instagram.
A gente vai também, quem está no YouTube, né, tanto na plataforma do Tudo Ensino quanto no meu canal, claro. vou estar colocando vídeo toda semana, já tem lá, eu estou subindo vídeos, e vai ter muitos vídeos para ajudar vocês aí no trabalho de vocês, na empresa, para quem quer empreender também vai ter conteúdo bacana, então se inscrevam que o intuito é ajudar, tá? Eu acho que o intuito nosso aqui é de trazer mais conteúdo para todo mundo, para que mais pessoas consigam, né, ter acesso à informação, a conhecimento, porque vocês pagaram preço para estar aqui, né? Não é todo mundo que ficou, está participando, então claro. Isso é muito importante, e aqui eu falo da plantação e colheita. Então, se vocês querem colher frutos lá na frente, tem que plantar, tem que investir tempo, né? Que é o ativo mais precioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu não pensa em convidar essas pessoas que estão aqui, o tipo, para vir sentar aqui na mesa com a gente, não? Uma hora? Tu não vê essa possibilidade? Podemos, né? Marcar, legal, o Marcelo deu uma sugestão. Não tô só. Tô vendo o pessoal aqui muito afetivo, e, né? Tô vendo o pessoal muito afável, então faz parte da gente tentar a gente aumentar ainda mais esse relacionamento com essas pessoas que estão aqui. O André, que entrou aqui agora também. André, sinto muito aí, tu tá entrando no finalzinho, André Fernandes. O André tem uma pergunta dele aqui, eu vou depois, o Alberto te responde via chat, beleza, André? Estamos encerrando aqui essa transmissão. Encerrar o Instagram de hoje. E é assim, pessoal, muito obrigado por tudo, de fundo do meu coração. Se inscrevam no canal, Tudo Ensino no canal de Alberes, tá bom? Beleza, Denis? Tranquilo. Grande abraço, até breve, tchau.